Bom dia, vou dar início à aula teórica de Imagiologia Pediátrica e Obstétrica primeiro trimestre. Sumário resumido, aqui apresentado. Das técnicas de imagem mais utilizadas, geralmente ataque e ressonância estão associadas também à sedação dos doentes, nomeadamente no caso dos exames de ressonância, que demoram mais tempo, como já é do vosso conhecimento. O problema importante é o problema da radiação, que se verifica sobretudo nos exames de radiografia, tanto imagens fixas ou fluoroscopia, que é exames com escopia ou de acompanhamento cinemático de procedimentos e, no caso da tomografia computerizada. Este slide explica muito bem o problema da radiosensibilidade das crianças, como está aqui referido no primeiro parágrafo. As raparigas também são mais sensíveis. Existe maior sensibilidade à radiação que pode levar a leucemia, e no caso dos adultos podem haver incidência de cânceres do cérebro, tiroide e seio com maior probabilidade. Portanto, o benefício da radiação tem que estar relacionado com a relação risco-benefício segundo os princípios da Lara, que vocês também já conhecem. As áreas mais sensíveis, além das gónadas que estão aqui referidas, são também os seios nas raparigas e o cristalino em ambos os sexos. Entanto, lembrar que a radiação da radiologia convencional é muito baixa e, portanto, é o exame inicial, sobretudo para avaliar tórax, abdômen e estruturas ósseas, nomeadamente no caso de traumatismos. Não dá uma boa discriminação de tecidos moles, nem melhor um detalhe tão bom como ataque, e tem a exposição à radiação. Temos aqui dois exemplos de um caso de osteomielite, que se via já no raio-x, e um caso de uma massa tumoral que também já era perceptível no exame radiológico convencional. No caso de ataque, pode ser importante para algumas lesões, sobretudo parenquimatosas abdominais, e aqui à direita temos o exemplo em que o ataque era melhor que a radiologia convencional, ao mostrar uma área de necrose óssea interna, um sequestro num doente com osteomielite crónica. Tecido moles pré-vertebrais podem usar a regra dos 7, em que realmente a espessura do espaço tecidos moles retrofaringe não ultrapassam os 7 mm e os tecidos moles retrotraqueais não ultrapassam os 14 mm. E podem também aplicar esta fórmula da espessura média dos tecidos moles pré-vertebrais comparativos às dimensões da C5. Neste slide, em relação ao raio-x tórax-PA, podemos ver a evolução da silhueta cardíaca ao longo do tempo, em que o índice cardiomediastínico é um pouco maior, portanto, nas idades mais jovens, e poderá haver uma densificação do mediastino superior devido à presença da sombra tímica. Lembre-se também da presença dos núcleos de oscilação acessórios que vão desaparecendo ao longo do escalão etário, sobretudo a partir dos 20 anos, em que deixam de ser visíveis. Raio-x tórax para avaliação torácica é o exame de primeira linha, sobretudo nas infecções pulmonares. Lembrar que as infecções, a resolução radiológica do quadro imagológico infeccioso é mais tardia do que a melhoria do quadro clínico. Ecografia e TAC reservadas para complicações e, por vezes, se o exame estiver com problemas técnicos, nomeadamente rotação do paciente, pode simular patologia. Alguns aspectos peculiares da ecografia é que pode ser útil para ver o mediastino e quando existe consolidação pulmonar e não houver ar interposto através do espaço intercostal, o fígado o pulmão colapsado ou condensado pode aparecer como um parênquima de tipo hepático e poderá ter imagens lineares ecogénicas que correspondem ao broncograma aéreo. Neste caso temos uma densidade tímica que tipicamente aparece com o sinal de vela latina à direita e que se o doente estiver um pouco rodado pode simular a presença de uma condensação pulmonar de tipo pneumónico. Portanto, dar atenção às vezes a estas armadilhas de deficiência técnica na realização do raio-x tórax.
No ataque, em crianças mais jovens, o time poderá ter um aspecto quadrangular ou em forma de trapézio e depois, ao longo do tempo, vai adquirindo uma morfologia triangular e, a partir da adolescência ou adultos jovens, poderá ter um aspecto vestigial de discretas densidades estriadas ou um ou outro arranjo micronodular. Assim, novamente, o time pode ter uma forma quadrangular ou trapezoidal abaixo de 5 anos e depois transformar-se numa morfologia mais pequena, triangular e de contornos retos. Lembrar também que em períodos de stress pode atrofiar-se e assim como no efeito resultante de terapêutica corticoide. É um órgão parenquimatoso que se molda às costelas, portanto dá um aspecto ondulado, chamado wave sign, e pode ter também, às vezes, no lado direito, uma protuberância que termina ao nível da pequena cisura horizontal e dá o chamado sinal da vela latina. Os ramos pleurais, quando puros, podem dar um quadro de uma coleção anecoica. Aqui num corte sagital temos uma coleção de ramo pleural anecoica posterior ao fígado, em que ainda vemos ecos posteriores ao derrame pleural, por isso isto não é ausência de ecos, é ecos que não se refletem, e num plano axial temos o líquido atrás do cúpula hepática. Se o derrame for complicado, pode aparecer com um conteúdo heterogéneo, como vemos nestes dois casos. Um derrame complicado é com componentes de infecção, necrose tecidular associada, formação de abscessos, por exemplo. Aqui é o caso de uma massa projetada no hemitórax superior direito, em que a ecografia, através do espaço intercostal ou supraesternal, poderá haver um órgão parenquimatoso adiante dos grandes vasos mediastínicos, a aorta e tronco da artéria pulmonar, e num plano sagital, esse órgão adiante da veia cava inferior. Pode depois fazer o diagnóstico diferencial com outras lesões, como massa mediastínica ou anomalia cardíaca. Uma pneumonia, neste caso uma pneumonia alveolar, pode em ecografia mostrar um parênquima sólido, que é tecido pulmonar colapsado, parenquimatoso, mas apresenta algumas estrias lineares ecogénicas com distribuição ilífuga, portanto em direção ao hilo, e que são a presença de bolhas de ar nos brônquios ou o broncograma aéreo. E vejam como este parênquima pulmonar pode ser semelhante também em termos ecográficos ao parênquima hepático aqui mostrado. Nas crianças, algumas opacidades podem apresentar-se arredondadas, como temos aqui o raio-x tórax PA à esquerda e perfil à direita, e parecer que se trata de uma lesão nodular tumoral e pode ser uma pneumonia redonda. Portanto, lembrar este aspecto de tumor fantasma, que pode ser devido nas crianças a pneumonia redonda e nos adultos a derrames pleurais loculares. Esta particularidade deve-se à existência de ventilação colateral e disseminação de processos infecciosos nas crianças e que não existem nos adultos. São os canais interbronquiolares de Martin, broncoalveolares canais de Lambert e interalveolares os poros de Kohn. Comparando as imagens de cima, que respondiam a uma pneumonia redonda e rapidamente e com melhoria clínica, a imagem vai desaparecer, como se pode ver nas imagens em baixo de frente e perfil, embora mais uma vez lembrem-se que as alterações radiológicas nas crianças demoram mais tempo a desaparecer que as alterações clínicas. Lembrar o problema da aspiração no corpo estranho nas crianças, que pode dar origem a um quadro de obstrução com atelectasia. O corpo estranho pode ser visível ou não, sobretudo se for metálico ou não metálico. Pode dar air trapping e, portanto, o pulmão obstruído pode acumular ar por um mecanismo valvular, como temos aqui. Portanto, o pulmão afetado é o pulmão do lado esquerdo. As alterações podem ser visíveis radiologicamente e, se não forem, teria-se que fazer broncoscopia, radioscopia ou TAC. No caso de pilhas que têm o sinal de anel ou de ímãs, devem ser removidos imediatamente porque podem dar origem a fístulas, perfuração ou peritonite. Portanto, os anéis podem ter, estas pilhas geralmente têm um aspecto halo ou de
duplo anel. Na avaliação do raio-x simples abdominal em idade pediátrica convém ver, portanto, o situs, ou seja, ver se o coração está à esquerda ou à direita, ou o fígado à esquerda ou à direita, e também verificar a posição dos diafragmas, que também orienta um pouco nesse sentido, ou para saber se existe patologia associada à lesão diafragmática, ver o padrão gasoso, a presença ou não de pneumoperitoneu, e se existem calcificações anormais ou hiperdensidades anormais, por exemplo, de natureza metálica. Veja aqui a evolução do abdômen ao longo da idade. No primeiro ano de vida ocupa grande parte do tronco, muitas vezes em unidades de cuidados intensivos ou intermédios com alguns fios associados ou tubos. Em uma idade mais avançada vêem-se alguns núcleos de ossificação acessórios na cabeça femoral e existe algum predomínio de visualização de densidade hepática e densidades gasosas de estômago distendido ou ar no ângulo esplénico do cólon e depois adquirem um padrão na adolescência semelhante ao raio-x simples abdominal do adulto. Alguns aspectos de densidade gasosa preeminente na primeira infância, por exemplo, uma densidade gasosa única pode fazer pensar nestas duas hipóteses, estenose hipertrófica do piloro ou lesão piloroantral. Duas densidades gasosas fazem pensar em patologia do arco duodenal ou volvo intestinal. Se houver dilatação do intestino com ausência de ar retal, podemos pensar em atresia de intestino distal. No raio-x simples abdominal, a obstrução pode-se manifestar por dilatação de ânsias, tanto maior quanto mais baixa for a obstrução, e níveis líquidos, sobretudo em radiograma ortostático. A obstrução intestinal é a maior causa de emergência abdominal no período neonatal, sobretudo para alterações congénitas. Pode haver distensão abdominal, vômitos com ou sem evacuação mecónio. A presença de vômitos biliosos faz pensar em uma obstrução abaixo da ampola de Vater. No caso do pneumoperitoneu, a apresentação é diferente nos adultos, como se mostra em cima à esquerda. No lactente, podemos observar, neste caso, um pneumoperitoneu preenchendo toda a cavidade peritoneal com o chamado sinal da bola de futebol. Em relação às crianças, o diagnóstico de calcificações intraabdominais é de origem mais problemática do que nos adultos. Podemos pensar, por exemplo, em alterações tumorais ou, por exemplo, calcificações associadas ao abdômen agudo, como flebolite na apendicite aguda ou em ilíois biliar, por exemplo. Uma das situações mais frequentes, sobretudo nos lactentes, as calcificações relacionadas com a peritonite meconial. Temos aqui um exemplo de um lactente que apresentava um grande quadro de ascite e com múltiplas calcificações granulares dispersas em todo o peritoneu, que tinham o resultado, portanto, de ruptura intestinal e com disseminação de mecónio pela cavidade peritoneal com posterior calcificação residual respectiva. Referência a duas entidades patológicas observáveis em pediatria, a estenose hipertrófica do piloro, em que a espessura da parede do piloro não ultrapassa os 3 mm e o comprimento não ultrapassa os 17 mm. E daí o sinal do pi, ou seja, em que 3 corresponde à espessura da parede do piloro e 14 ao comprimento médio do mesmo piloro. No caso do apêndice, a espessura normal da parede não ultrapassa os 2 mm em ecografia e os 3 mm em TAC, e portanto o diâmetro transverso do apêndice em ecografia e TAC e das duas paredes deve ser inferior a 6 e a 8 mm respectivamente. Se for superior, poderemos pensar em apendicite. As considerações na estenose dupilórica pode levar à obstrução com alguns fatores de risco, quadro clínico e o estudo ecográfico. Poderemos ver a espessura da parede inferior a 3 mm e se for o diâmetro anteroposterior global, se for superior a
15 mm ou comprimento superior a 17, 18 mm e se não houver passagem de conteúdo gástrico ao longo do piloro, poderemos pensar nesta hipótese diagnóstica. E a ecografia é feita durante e antes da alimentação e ter em conta o fator tempo para fazer diagnóstico diferencial com pilorospasmo. A realização do cristalopacto nas crianças poder-se-á efetuar para verificar se existe uma estenose apenas como técnica de contraste simples, em que se dá instila apenas suspensão baritada e não é preciso fazer o duplo contraste e, portanto, o mais relevante é fazer o diagnóstico entre um quadro de obstipação ou de estenose. Aliás, nos adultos praticamente já não se realizam cristais opacos. Temos aqui um exemplo de preenchimento global do quadro cólico, eliminando a hipótese de estenose, e em que existem resíduos intraluminais que são fezes acumuladas associadas a um quadro de obstipação. Outra patologia frequente em pediatria é a invaginação, em que o intestino vai se introduzir distalmente no intestino distal, levando a compressão e isquemia vascular e consequentemente, necrose. A maioria das invaginações são ileocólicas e podem ser reduzidas através de clister opaco com introdução de bário ao ar ou, mais recentemente, também podem ser reduzidas com controle ecográfico mediante a administração de água ou de um enema gasoso. Há um defeito de preenchimento na válvula ileocecal e, se for reduzida a invaginação, o procedimento, como aconteceu aqui, o procedimento pode ser mesmo ser terapêutico. Em hemangiologia pediátrica, o que caracteriza sobretudo a avaliação dos rins nos recém-nascidos é o aspecto lobulado do córtex, como podem ver aqui, e também as suprarrenais apresentam-se muito mais evidentes que nos adultos e têm uma individualização fácil e autónoma. Nestas ecografias renais vemos no adulto o parênquima apresenta-se regularmente um pouco hipoecoico e sem diferenciação do córtex relativamente às papilas, enquanto na idade pediátrica, sobretudo nos lactentes recém-nascidos, as papilas renais aparecem mais hipoecoicas que o restante do córtex, além do padrão lobulado que pode ser visto nos recém-nascidos. Nesta tabela podem ver a relação dimensional do comprimento dos rins relativamente à idade do paciente e vemos que nos adolescentes os valores médios atingem os 9 a 12,5 centímetros, que podem servir de referência também para os adultos. Assim, na idade pediátrica, se é normal a diferenciação corticomodular ou corticopapilar ser bem visível, e já não é normal desaparecer essa diferenciação ou aumentar a ecogenicidade do parênquima, são sinais de doença parenquimatosa renal em pediatria. Também se aparecesse este padrão de ecogenicidade difusa do parênquima renal nos adultos, também seria um padrão anormal. Mais uma vez, o padrão da glândula suprarrenal no recém-nascido com uma região cortical hipoecoica e modular hiperecoica em forma de V invertido, isto é um plano sagital. O rim com lobulação fetal aparece neste plano sagital em posição inferior à glândula suprarrenal. Temos aqui dimensões a considerar em relação ao comprimento, espessura e largura das glândulas suprarrenais na idade neonatal e no adulto, referindo só que em relação ao adulto a espessura dos limbos pode não ultrapassar os 0,6 cm, mas podemos ser um pouco mais tolerantes, porque muitas vezes encontrarmos em quadros de ligeira hipertrofia da glândula suprarrenal sem significado imagiológico relevante. E podemos usar uma espessura que irá, por exemplo, máxima até aos 0,8 mm. No caso da ecografia renal, vai ter um padrão semelhante ao dos adultos, portanto, um órgão deve ser vista com o órgão distendido, parede fina, conteúdo anecoico,
e um volume, grosso modo, não ultrapassando os 300 a 350 cc. No caso de uma obstrução baixa, poderá levar a uma hipertrofia de esforço e a bexiga pode apresentar um padrão de espessamento por hipertrofia muscular e com múltiplas formações de pequenos divertículos ou saculações resultantes desse mesmo padrão de espessamento parietal e tendência à formação de pequenos divertículos. Nestas imagens, em cima e em baixo, podemos ver um padrão de uma cistografia permissional, em que o preenchimento foi feito por via retrógrada através do orifício uretral externo, observando-se depois exemplos em cima do sexo masculino e em baixo do sexo feminino. A existência de refluxo vesicoureteral durante a micção é considerado ativo ou então pode ser passivo quando está a efetuar o preenchimento da bexiga por via retrógrada. Lembrar que a presença de refluxo vesicoureteral pode estar associada a infecções urinárias altas. O agravamento do refluxo pode levar a uma dilatação progressiva do aparelho excretor alto, como podemos ver aqui, em que os ureters vão progressivamente aumentando de calibre, assim como a dilatação pielocalicial. Em casos extremos vai estar associada a uma grande dilatação pielocalicial e posteriormente a atrofia e destruição do parênquima renal circundante. As anomalias congénitas do aparelho urinário podem ser estudadas por várias técnicas de imagem, sendo a ecografia das mais utilizadas. A cistografia missional é útil para o estudo de refluxo vesicoureteral e para o estudo de válvulas ureterais posteriores. Este é um exemplo de válvulas ureterais posteriores, em que se vê a estenose na parte inferior da uretra prostática, com dilatação aumentante, ao contrário de uma uretra normal, aqui no sexo masculino, e vemos também o espessamento da parede muscular da bexiga, resultante da obstrução crónica causada pelas válvulas ureterais posteriores. Aqui temos um caso de um rim em que temos uma dilatação do bacinete de conteúdo ecogénico por infecção pionefrose. Há sinal vascular Doppler no parênquima circundante e nestes dois imagens de ressonância magnética vemos dilatação dos aparelhos excretores, duplicação à direita e à esquerda. No caso da imagem C, maior dilatação do componente superior do pielão superior do aparelho excretor bífide, enquanto que o outro pielão inferior está menos dilatado, e à esquerda existem dois sistemas excretores em que apenas existe dilatação ligeira a moderada dos cálices do aparelho excretor inferior. A neoplasia renal mais frequente em crianças é o tumor de Wilms, nefroblastoma, com algumas características aqui mencionadas. Pode ter o sinal da mandíbula, do cló, do gancho, em que é a interface da massa com o rim normal, e geralmente traduz-se por uma massa sólida necrosada que pode ser caracterizada por taque e ressonância para extensão e invasão, tecidos vizinhos e estadiamento. O raio-x tórax pode ser útil, ou o taque torácico, para ver se existem metástases pulmonares. Em relação aos órgãos ginecológicos femininos, lembrar que o cérvix apresenta uma dimensão semelhante ao corpo e fundo por volta dos 4, 5 anos e nas restantes escalões etários geralmente existe um predomínio dimensional do corpo e fundo, sobretudo nas mulheres multíparas, como se apresenta na imagem da linha E. Temos aqui exemplos em cima de como, por volta dos 3, 5 anos, o cérvix designado como C pode se apresentar mais proeminente que o fundo designado como F, e depois na idade adulta e na puberdade
as relações invertem-se e geralmente o fundo é mais preeminente em termos dimensionais. Podemos ver aqui a evolução dimensional do útero, chamando a atenção que na fase neonatal o útero pode apresentar-se um pouco maior do que posteriormente nos primeiros anos de vida, voltando a ganhar preponderância dimensional a partir da puberdade. Aqui apresenta-se o valor médio do volume dos ovários entre os 10 e os 17 anos. Como podem ver, passa de um valor máximo de 4 cm3 aos 10 anos para um valor de 2 a 10 cm3 aos 17 anos. Aqui podemos ver nestas imagens como a medula hematopoética predominante nas crianças vai apresentar uma evolução nos adultos, tendo então uma localização mais central. Portanto, nos ossos longos, portanto, a perda de medula hematopoética faz da periferia para o centro, da diáfise para as metáfises e da parte central do osso para a zona endosteal. Atenção que nas sequências em T1 a gordura tem alto sinal e a adiposa, e a medula vermelha tem hipossinal, é hipointensa, mas que não deve ser mais hipointensa que a dos músculos em crianças acima de 2 anos, e quando isso acontecer pode ser sinal de patologia medular. Neste slide podemos ver a expressão das estruturas ósseas durante o crescimento, e em que se pode ver como a cartilagem de crescimento apresenta um padrão radiotransparente, por não apresentar componente ósseo. E também a cartilagem articular apresenta-se mais espessa nas crianças e com uma densidade hídrica. Neste slide também se pode ver que a comunicação entre a epífise e a diáfise é interrompida ao nível das crianças, pelo que infecções ósseas com disseminação hematogénea a partir da diáfise podem passar para a epífise e extremidade articular nos lactentes e abaixo de 1 ano de idade, assim como nos adultos, e nas crianças as infecções hematogéneas de metadiafisárias não têm transmissão vascular à extremidade óssea respectiva. Também por o periósteo ser um pouco mais espesso e mais forte, os ossos apresentam maior plasticidade e existe uma maior tendência às fraturas incompletas, como seja o caso da fratura em ramo verde. Este é um slide também para analisar a importância das fraturas nas crianças e vários tipos de lesões que podem ocorrer. Clinicamente, o ponto maior de dor é o mais importante. Na raio-x das incidências ortogonais é importante. A ecografia e ataque podem também ser úteis. No caso de lesão vascular, podemos pensar em angioataque. No caso de lesão de partes moles ou da medula óssea, em ressonância magnética. E também usar a medicina nuclear em caso de abuso. As fraturas em torse são mais frequentes, são bastante frequentes e podem levar a erros diagnósticos com uma certa frequência, porque não se observa a angulação da procedência cortical da pequena coluna, que é o tórax, que pode ser facilmente não identificado. O valor das duas projeções podem ser verificados neste exemplo. As cartilagens de crescimento, temos aqui alguns aspectos a considerar ao longo do tempo, em que geralmente o encerramento com ocorrência de idade óssea adulta é aos 20 anos de idade.
No cotovelo é importante que é frequentemente 7 fraturas nas crianças com compromisso das cartilagens de crescimento e o timing de aparecimento das mesmas e mesmo a sua topografia deve ser conhecida. Aqui temos aqui a mnemónica da Critói, que permite analisar o timing de aparecimento dos núcleos de ossificação ao longo do tempo. E depois ter atenção também à sua respectiva localização. No punho temos aqui o timing de aparecimento dos núcleos de ossificação. Lembrar também que geralmente no sexo feminino a ocorrência destes núcleos de ossificação é um pouco mais precoce, em alguns meses e até um ano. Poderemos considerar que os últimos núcleos de ossificação a fundirem são, em regra, a última epífise na clavícula medial aos 20 anos e a última apófise nas quistas ilíacas aos 24 anos. As fraturas com repercussão na cartilagem de crescimento podem representar 15% das fraturas, sobretudo a nível distal do rádio, podem levar a uma deformação angular e por isso, em caso de consolidação deficiente, podem levar a deformidade. E a mnemónica destas fraturas da classificação de Salter-Harris é o SLEEP para tipo 1, ABOVE para tipo 2, LOW para tipo 3, TRUE para tipo 4 e RT Ruined para tipo 5. Estas fraturas incompletas em ramo verde por um mecanismo de torção e desde que tratadas podem ter um bom prognóstico. Mais uma vez, salientar a importância de duas incidências de preferência perpendiculares e a análise minuciosa de ambas, pois por vezes a mesma detecção de fratura em ambas as incidências ou numa delas pode ser difícil. No caso do abuso infantil, poderão existir lesões cutâneas inexplicáveis e problemas neurológicos, fraturas ou lesões da retina e alterações viscerais também sem explicação. Deve ser feito um exame radiológico muito detalhado, sobretudo do esqueleto e a nível cerebral e da coluna por TAC ou por ressonância magnética. As fraturas são frequentes em crianças sujeitas a abuso, sobretudo a nível dos costais e nas fraturas metafisárias, como temos aqui no rubor marginal metafisário, portanto um aspecto típico. Podem acontecer também fraturas múltiplas e em vários estadios de desenvolvimento, como está descrito aqui nas imagens apresentadas. Este é o exemplo tipo de fratura metafisária no respectivo ângulo que ocorre em doentes sujeitos a abuso e são frequentes no fémur, no húmero e na tíbia. Nas displasias de desenvolvimento da anca, quando existe um quadro clínico suspeito, devem-se fazer exames imagológicos e quando existem fatores de risco, por exemplo, uma ecografia aos 6 meses da anca e em situações de follow-up. A ecografia é um exame de excelência, sobretudo nos primeiros meses, antes de ocorrer a ossificação do núcleo de ossificação do núcleo femoral proximal. E temos aqui uma anca em plano sagital, vemos aqui o acetábulo e a cabeça femoral, e vemos que o normal é a cabeça femoral estar coberta em pelo menos 50% da sua espessura pelo acetábulo. Deve haver uma correlação com o exame clínico. Neste caso, e no plano sagital, vemos realmente que a cobertura é normal e superior a 50%. O estudo radiológico está geralmente indicado após os 6 meses, pois o núcleo de ossificação, neste caso NO, o núcleo de ossificação femoral proximal, surge por volta dos 6 meses, e antes dos 6 meses, quando efetuado, pode servir de referência
para controlo evolutivo, pois trata-se de um método facilmente reprodutível. Vamos assim analisar duas linhas, a linha de Ilgen-Reiner, que passa pela cartilagem de transição do anelo obturado para a crista ilíaca, horizontal, e uma linha vertical, a linha de Perkin, que se passa pelo rebordo externo do acetábulo. O núcleo de oscilação acessório ou a sua previsível localização dever-se-á encontrar no quadrante inferior interno. Vamos também analisar o ângulo acetabular, que deverá estar aumentado no caso de displasia de anca, como é este o caso do lado esquerdo, em que a previsível localização do núcleo de ossificação não seria no quadrante inferior interno e, ao mesmo tempo, a harmonia das linhas inferiores do ramo iliopúbico e do colo femoral medial está mantida à direita normal e à esquerda está completamente desalinhada. O ângulo acetabular normal é inferior a 30 graus nos recém-nascidos e vai reduzindo progressivamente à medida que vai ocorrendo a maturação do núcleo de ossificação femoral. Como podemos ver neste exemplo, à direita o ângulo é normal e à esquerda o ângulo é francamente não normal, encontrando-se aumentado. Temos aqui uma referência para o valor normal do ângulo acetabular nos 2 primeiros anos de vida. E mais uma vez, a localização previsível no núcleo de ossificação femoral da cabeça femoral será no quadrante inferior interno, de acordo com as duas linhas que foram referidas, e deverá haver uma harmonia na continuidade do bordo inferior e medial do colo femoral com o bordo inferior do ramo iliopúbico, que é a chamada a linha de Shenton. Passando agora a algumas considerações acerca de imagiologia obstétrica, segundo as guidelines do Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, a ecografia e a ressonância geralmente não são exames de risco para mulheres grávidas, mas só devem ser feitos quando existe benefício para o doente. Os exames com raio-x, com uma baixa dose para o feto, por outro lado, não deviam ser evitados se houver necessidade para a sua realização. O gadolínio também pode ser utilizado para benefício maternal, se a condição clínica o exigir. No entanto, em termos práticos, geralmente no primeiro trimestre da gravidez, evita-se dar gadolínio, assim como exames de foro radiológico. A amamentação não deve ser interrompida após a administração de gadolínio. Como está aqui descrito, a dose de absorção de iodo ou de gadolínio através do leite materno após a ingestão do mesmo pelo bebê são doses mínimas, como está referido à esquerda. Os exames de contraste podem ter que ser utilizados se for considerado necessário. No caso da administração de iodo na TAC, os recém-nascidos poderão ser testados para hipotiroidismo durante a primeira semana de vida. No entanto, pode-se trocar informações com a mãe acerca da descontinuação da amamentação após a administração intravenosa de contraste endovenoso, pois que mesmo uma descontinuação breve pode levar à perda do leite. No entanto, mesmo assim, se a mãe insistir em não amamentar, isso poderá ser feito por 2 dias e pode-se utilizar leite previamente guardado para o efeito nesses 2 dias de suspensão de aleitamento. As principais indicações para ataque nas mulheres grávidas é o traumatismo e a suspensão de tromboembolismo, que pode ser uma causa, o tromboembolismo venoso pode ser uma causa significativa de mortalidade materna.
risco determinístico em mulheres grávidas ou em amamentação existe, mas não está determinado até qual o seu grau. No caso da avaliação de tromboembolismo pulmonar com TAC, a dose de radiação dirigida aos seios pode ser obtida com protocolos mais atualizados e passar de uma dose standard de 10 millisieverts para um protocolo com uma dose mais baixa de 3 millisieverts. Apresentam-se aqui as principais indicações da ecografia na avaliação imagilógica durante a gravidez, no primeiro, segundo e terceiro trimestre. Na avaliação de uma possibilidade de primeiro trimestre da gravidez, estaremos perante o quadro de uma gravidez planeada ou um atraso do período menstrual, ou se uma análise mostra um aumento da beta-gonadotrofina coriónica. A questão é se existe gravidez ou não. Então, deveríamos ver o saco gestacional com o sinal da dupla decídua. O normal, em caso normal, portanto, o diâmetro médio do saco mais 30 dará o número de dias de gravidez. Poderá ser um achado anormal a presença de um saco sem saco vitelino ou sem o polo embrionário, se for pequeno, irregular ou perante uma suspeição de gravidez ectópica. A questão que se põe a seguir é, no caso da presença do embrião, é se ele está vivo e tem que se determinar ou verificar a presença do batimento cardíaco. Geralmente ele deve ser visível se o comprimento, o crown ramp length for superior a 5 mm e esqueçam aqui o caso da segunda linha do diâmetro médio do saco, que já não é um parâmetro válido. Ou seja, o embrião, para ser considerado vivo, tem que ter visível com um crown ramp length superior a 5 mm. Será normal se houver uma ausência de batimento cardíaco ou uma bradicárdia. Depois, considerando se a gravidez será normal, avaliar as medidas do SAC e do CRL, as estruturas maternais, portanto, os órgãos ginecológicos, nomeadamente a parte uterina, e depois a avaliação fetal é feita mais tarde. No caso de normalidade, é procurar saber se se trata de um feto único ou múltiplo e poderá haver situações anormais em que poderemos estar perante uma situação de ameaça de aborto, doença do trofoblasto, anomalias fetais ou anomalias do útero. A visualização do saco gestacional ocorre aproximadamente às 4 semanas e meias após num exame de ecografia transvaginal e considera-se este tempo a partir do último período menstrual. Deve-se obter o diâmetro médio das 3 medidas obtidas e as diferenças de datação deste valor médio não raramente são diferentes de um dia ou dois da idade gestacional. Assim temos este tipo de imagem que poderemos ver à quarta, quinta semana, em que a partir da quarta semana e meia, provavelmente a partir da quinta semana já poderemos ver também o saco gestacional e que é visível antes do polo embrionário. Assim, à quarta semana, a vesícula vitelina, o embrião e o amnion ainda não são visíveis e o saco gestacional é visível aproximadamente a partir desta altura até à quinta semana. E pode aparecer também, podemos verificar também a presença do sinal decidual, que é sugestivo de gravidez intrauterina e que falarei no slide seguinte. Assim, um sinal típico de gravidez intrauterina definitiva é o sinal do duplo saco, em que vamos ver a decídua capsular circundando o saco gestacional e a decídua basal que está na parede do útero adjacente.
Assim, o sinal da dupla decídua corresponde, como disse, à decídua parietal, que reveste a parede uterina, e à decídua capsular, que reveste o saco gestacional. Onde as duas estão justapostas, podemos chamar então a decídua basal. Portanto, aqui teríamos decídua basal, com a capsular as duas juntas, e aqui poderemos ter um pouco de decídua parietal. É altamente sugestivo de gravidez intrauterina. No entanto, a sua ausência pode ocorrer também com frequência e não define a existência de um pseudossaco gestacional. Um pseudossaco gestacional é uma acumulação de líquido dentro da cavidade uterina quando existe um teste positivo de gravidez e no caso de haver dor, pode ser erroneamente interpretado como um saco gestacional no caso de gravidez ectópica. O pseudossaco geralmente é mais central, não tem uma vesícula vitelina e não tem o sinal da dupla decídua e pode ter até uma forma anormal. Três conceitos que se podem indicar agora são que a prevalência de gravidez intrauterina é muito maior que a de gravidez ectópica e poucas gravidezes ectópicas têm coleções líquidas intrauterinas, pelo que na presença de uma coleção líquida intrauterina que apresente um contorno redondo ou oval e liso, representa uma gravidez intrauterina até a prova em contrário. A noção de gravidez de localização desconhecida é um estadio transitório de gravidez precoce em que não é visto uma gravidez intrauterina a nível na ecografia e os anexos são normais. Ou seja, a ecografia pélvica é normal. Poderão ocorrer três possibilidades. É uma gravidez intrauterina precoce, ou uma gravidez ectópica oculta, ou o aborto espontâneo completo. A noção a ter em atenção é que a terminação única de uma beta HCG não é considerado relevante para diferenciar entre estas três possibilidades. O terceiro conceito é que o critério para considerar uma falência de gravidez em termos de análise do diâmetro médio do saco gestacional será um saco gestacional com diâmetro médio de 25 mm ou mais sem embrião será o critério considerado como de falência de gravidez. Uma ecografia à quinta semana não vai revelar o embrião, poderá revelar o saco gestacional. Alguns indicadores em relação ao saco gestacional é que não deve ter calcificações, não deve ter uma forma grosseira ou ser superior a 5 mm na medição entre os seus diâmetros internos de lado a lado. Quando é superior a 6 mm, poderá ser indicativo de gravidez anormal e também poder-se-á considerar que a sua não visualização, quando o saco gestacional é superior a 12 mm, pode ser indicadora de uma gravidez em falência. O embrião geralmente é visível a partir das 6 semanas e o seu comprimento é medido a partir da cabeça até às nádegas, em inglês o rump, e daí o termo de crown rump length, que é a medida mais eficaz de determinação da idade gestacional no primeiro trimestre da gravidez. Novamente, lembrar que o embrião deve ser visível quando o saco gestacional apresenta um diâmetro médio de pelo menos 25 mm. Como se considera que o embrião aparece à sexta semana e como ele cresce 1 mm por dia, poderemos considerar como um método simples de fazer uma datação da gravidez é adicionar o comprimento do feto a 6 semanas. Assim, um polo fetal de 5 mm teria uma idade gestacional de 6 semanas e 5 dias.
De acordo com o que está indicado neste slide, também os batimentos cardíacos podem ser visíveis a partir da sexta semana e podem não ser visíveis em embriões inferiores a 4 milímetros de comprimento e determina-se que a Sociedade de Radiologistas em Ecografia determina que a medição de um CRL de 7 milímetros ou mais deve ter presente atividade cardíaca ou batimentos cardíacos e, caso contrário, poder-se-á considerar a presença de uma gravidez inviável. Apresenta-se aqui timelines para uma gravidez normal de desenvolvimento, chama a atenção para o saco estacional, para a vesícula vitelina, o embrião e batimentos cardíacos, com valor limite inferior de 100 batimentos por minuto, e depois outros parâmetros que aparecem a partir da sexta semana, como está aqui referido. Critérios de gravidez muito provavelmente inviável serão um CRL igual ou superior a 5 mm sem batimento cardíaco, um MSD superior a 25 mm sem embrião. Outros dos critérios, a ausência de embrião com batimento 2 ou mais semanas após uma ecografia mostrar um saco estacional sem vesícula vitelina, ou a ausência de embrião com batimento 11 ou mais dias após um saco gestacional visível com vesícula vitelina. Termino com dois exemplos de gravidez inviáveis. À esquerda, um embrião amorfo com um CRL de 20 mm, sem batimento cardíaco e um saco gestacional irregular, e à direita um saco gestacional vazio, medindo 29 mm, sem vesícula vitelina e sem embrião. E era estas considerações que vos tinha a apresentar sobre alguns aspectos preliminares de imagiologia pediátrica e na gravidez do primeiro trimestre. Muito obrigado.